Galera, vamos lá, começando então a nossa terceira semana, curso de Física Básica. Espero que estejam entendendo, mandem mais dúvidas, estou resolvendo algumas dúvidas dos alunos. Vamos andando, hein, cara? Pegadinha de estudo, quer aprender Física? Como é que a galera chega lá top no vestibular? Exercício, tem que fazer. Seguinte, semana 3, aula 1, tópico dessa semana, dinâmica, o assunto é dinâmica. Então foram 2 semanas recapitulando tópicos principais de cinemática, agora dinâmica. A dinâmica está aqui, ó, estuda as causas dos movimentos. A gente continua em movimento, só que agora nós vamos estudar as causas dos movimentos. E a principal grandeza da dinâmica, a grandeza que fala por que existem esses movimentos, é a força. Então é a grandeza que a gente mais vai falar. O que uma força causa? Está aqui, ó, força, principal grandeza da dinâmica, pode causar aceleração ou pode causar deformação. A deformação, olha lá, dá um soco nesse quadro, eu não vou acelerar esse quadro, vou deformar o quadro, né? Mas isso é estudado numa matéria chamada estrutura dos materiais, na engenharia mecânica, que não é o nosso caso. A gente vai estudar força causando uma aceleração, é isso que nós vamos estudar. E assim, ó, na dinâmica nós temos as regras do jogo e as ferramentas do jogo. Regras do jogo são as leis de Newton. Ferramentas do jogo são as forças da dinâmica, que eu vou mostrar no segundo vídeo. Então você tem as regras e as ferramentas, aí você consegue jogar, você consegue brincar. Então é isso que você tem que ter em mente. A organização na dinâmica é essa. As leis de Newton são as regras. As forças da mecânica são as ferramentas que você tem para trabalhar. E aí é só você usar a regra e descer a lenha. Quais são as regras? Parecem simples, mas você tem que tomar muito cuidado. Primeira regra da inércia. Cara, como os alunos erram a lei da inércia. Ela não é uma lei intuitiva. Intuitiva, o que o Aristóteles falava. O Aristóteles falava assim: para manter um corpo em movimento tem que ter força. Cara, não tem. O Galileu e o Newton provaram lá nos anos 1600 que não tem. A força é usada para alterar o movimento. Se eu tiver movimento retilíneo e uniforme, a força resultante no objeto é nula e ele segue com velocidade constante. Segue com velocidade constante. Tá? Então vamos lá. Na ausência de força resultante, um corpo pode estar em 2 situações. Ele pode estar em repouso ou MRU. Ó, você pode pausar o vídeo, você pode anotar isso daqui. Isso tem que, pra você entender isso tem que entrar no seu coração, José. Você tem que acreditar nisso daqui, José. Não é só copiar. O aluno lê essa merda aqui e não acredita. Vamos lá, alguns exemplos. Tem um carrinho andando para a direita com velocidade uniforme. Tem 2 forças, ele está andando para a direita. Tem 2 forças, a força que o carrinho faz e o atrito. Quem é maior? Nenhuma, elas são iguais, porque o carrinho está andando em movimento retilíneo e uniforme. Um elevador está em repouso. No elevador tem o peso e tem a tração no cabo. Qual que é maior? As 2 são iguais, ele está em repouso. Um elevador está subindo em MRU, tração e peso. Elas continuam iguais. Não se retorce na cadeira aí não. É isso daí mesmo, elas continuam iguais. Se a tração fosse maior que o peso, ele acelerava para cima. Ele está subindo em MU, se é em MU, os 2 são iguais. Um elevador está descendo em MRU, descendo em MRU. Peso, tração, são iguais de novo. MRU ou repouso é a mesma condição de inércia. A força resultante tem que dar 0. Você tem que botar isso na tua cabeça, que isso é importante. Segundo princípio é o princípio fundamental da dinâmica, onde o Newton relaciona a força resultante, massa e aceleração. Esse é tranquilo. Isso não tem o que discutir na teoria. Você vai discutir na hora de fazer exercício.
Você vai fazer exercício, aí você vai verificar a força resultante, massa vezes aceleração. Então esse daqui a gente não vai nem comentar agora. Ação e reação, cuidado de novo. As forças ocorrem aos pares. As forças ocorrem aos pares. Não existe força sozinha. Sempre em parzinho. Esse parzinho se chama ação e reação. Regras da ação e reação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que pena que você não pode responder para mim. Né? Que pena. Ação e reação, elas têm o mesmo nome. Quando eu pergunto em sala de aula, ô molecada, quem é a reação da força peso? Ô velho, um monte de aluno responde, força normal. Não pode. A reação da força peso é a força peso. A reação da força normal é normal, a reação da tração é tração. Reação do atrito é atrito. Ó, tá aqui, bicho. Tem o mesmo nome. Não erra mais isso não, hein? Falou ação e reação. Quem que é a reação do peso? É peso. O peso funciona assim. A Terra atrai um objeto. E o objeto atrai a Terra. Então nós dizemos que eles se atraem. São duas forças, um parzinho. O nome dessas forças é peso. Uma corda te puxa, você puxa a corda. Vocês trocam um puxão. Ação e reação, tração e tração, porque força em corda chama tração. Eu esfrego a mão no quadro. O quadro esfrega também na minha mão. Então a gente troca uma esfregação. Essa esfregação se chama atrito. Então a ação e reação tem o mesmo nome, tem o mesmo módulo. Quando você for colocar essas duas setinhas, elas têm o mesmo tamanho. Estão na mesma reta. Direção é reta. Ó, direção é da reta. Estão na mesma reta. Sentido é da seta. Ô, uma setinha bom, é tosco, mas é bom, nem vem. Direção, de reta. Sentido de seta. Então ação e reação estão na mesma reta, só que sentidos contrários. Ou assim, atração, ou assim, repulsão. Tá? Isso é ação e reação. Então tá aqui, ó. Essas são as regras do jogo. Eu vou desenhar todas essas forças, eu não me preocupei em desenhar agora. Na verdade, essa primeira aula é disso daqui, ó. Eu vou fazer agora exercícios e se você pausar o vídeo antes de cada exercício e resolver ele, fácil, você vai errar metade. E não é porque é você não, tá? É porque todo mundo erra, mesmo numa aula de cursinho. Então, faça isso. Eu vou começar o exercício, a hora que eu estiver lendo, pausa o vídeo, tenta fazer, depois volta o vídeo. Eu vou fazer direto do 2 até o 5 agora, para você ter uma ideia. Concentrado aqui, ó. Na segunda aula, eu vou me concentrar na ação e reação, onde eu vou mostrar as forças da dinâmica. Na terceira aula, eu vou me concentrar no princípio fundamental, que é para fazer exercícios. Bora fazer. Bora fazer, bora fazer. Tá no pente já, ó. É a questãozinha 2, tá bom? Questãozinha 2, tá aqui, ó. Na página anterior só tem aqui embaixo 2, tá? E o enunciado dela tá aqui. Um avião de massa M está decolando, inclinado, de um ângulo θ com a horizontal. Ó, quem me segue no Instagram, eu resolvi essa no Instagram. Com velocidade constante, a aceleração da gravidade vale g. Para continuar subindo nessas condições, a força resultante sobre o avião deve ter intensidade de quanto? Povo, presta atenção. Ele falou, o avião está subindo com velocidade constante. E ele quer continuar subindo com velocidade constante. É uma condição de inércia, meu velho. Ele está subindo em MRU. Se ele está em MRU, a força resultante tem que ser 0. Cara, deve ter aluno se retorcendo na carteira. Professor, isso não faz lógica. Ele está subindo. Tem que ter um bagulho a mais para cima. Ou, isso é o Aristóteles que mora dentro de você. Enquanto o Aristóteles morar dentro de você, você não aprende essa merda. Eu tô falando para você que enquanto você está subindo com velocidade constante, a força resultante é 0, do mesmo jeito que o avião tivesse em repouso, igualzinho. Newton, Galileu provaram por N experimentos. Eu provo por experimentos para você, provo por exemplos para você. Bota fé nisso.
Se o bagulho está em MRU, a força resultante tem que ser 0. Isso me joga em qual resposta? Fala, José. Puta merda, José. Letra D. D de dado. Inércia, hein, cara? Cuidado com a inércia. Questãozinha 3. Viaxa, eu não consigo ler isso aqui não. Vamos ampliar aí. Explica a primeira lei de Newton com suas palavras. O Calvin é foda. O Calvin, aí ele escreveu um monte de asneira aqui, ó. Né? Ele está explicando como é que fala? Ele está explicando a lei da inércia com as próprias palavras, né? Tá aí, ó. Ele escreveu um monte de asneira ali. Aí colocou depois no final. Adoro brechas nos regulamentos, né? Bicho é malandro. Ele é malandro. Bom, vamos ver o que o cara trabalha aqui então na pergunta. Assinale a alternativa que contém um exemplo da primeira lei de Newton, um exemplo da inércia. Um livro apoiado sobre uma mesa é empurrado horizontalmente para a direita, com uma força de mesma intensidade que a força de atrito que atua sobre ele, mantendo em movimento retilíneo uniforme. Faz o seguinte, grifa alguma coisa nesse enunciado, grifa a coisa mais importante nesse enunciado. Mas, não tô zoando não, grifa aí. Não precisa nem pausar o vídeo. Vai lá no enunciado, você tá com o bagulho de papel, grifa. Ai, professor, eu tô com um bagulho na tela. Grifa a tua tela. O que você tá grifando? Vamos ver. Se você grifou nesse enunciado qualquer coisa que não seja movimento retilíneo uniforme, você grifou errado. É isso que você tinha que grifar. O livro está em movimento retilíneo uniforme. É uma condição de inércia. Se ele falou da inércia no enunciado, essa é a resposta do teste. Então o resto deve não ter nada a ver com inércia. Tá? MRU é uma condição de inércia. Vamos ver a letra B. Quando um tenista acerta uma bola com a sua raquete, ele exerce uma força de mesma direção e intensidade que a bola exerce na raquete, mas em sentido oposto. Na boa, velho, isso daqui é a terceira lei de Newton. Isso é ação e reação. Tá? Bola exerce força na raquete e a raquete exerce força na bola. Isso é ação e reação. Essa tá errada. Afirmativa C. Em uma colisão entre duas bolas de bilhar, a quantidade de movimento do sistema formado por elas, depois da colisão, é igual à quantidade de movimento antes da colisão. Isso é dinâmica impulsiva. O Newton usou dinâmica impulsiva para chegar nas leis de Newton. Mas não está relacionado. Sai fora. Em um sistema de corpos, onde as forças não conservativas não realizam trabalho, só pode ter transformação de energia potencial em cinética ou cinética em potencial. Tem nada a ver também com a lei da inércia. Se a força resultante que atua num carrinho de supermercado enquanto ele se move tiver a sua intensidade dobrada, a aceleração também terá a sua intensidade dobrada. Terceira lei de Newton. Tá? Então, letra A, resposta correta. Letra B, segunda lei de Newton. C e D não tem a ver com lei de Newton. E letra E, terceira lei de Newton. Legal? Muito bom, povo. Muito bom. Vamos lá, mais uma agora. Fazer a questãozinha 4. Já tá na tela, tá tudo na tela. Ao contrário do que se julga, ao contrário do que julga nosso senso comum, o deslocamento de um objeto no espaço não exige necessariamente a ação de uma força resultante. Puta merda. Puta merda. Tô falando isso pra você, eu falei um monte de vezes. É o que o cara tá falando. Eu repeti isso daí. Ao contrário do nosso senso comum, você não pode usar senso comum em lei de Newton que você erra, cara. O deslocamento não exige a ação de uma força resultante. A força resultante é usada para alterar o movimento. Se ele estiver, por exemplo, em um plano horizontal sem atrito e sem resistência do ar de qualquer espécie, o movimento retilíneo é com velocidade constante.
seu movimento continuará sem ação de força resultante. Essa característica é chamada do quê? Fácil demais. Chamada de inércia, José. Essa não tem nem que ver, chamada de inércia. De boa, de boa. E vamos para o 5. Saideira dessa lista. Decorrido algum tempo após o salto de um avião, os paraquedistas, mesmo antes de abrir o paraquedas, passam a descer com velocidade constante. Eu já saltei de paraquedas, é muito massa. É divertido demais. A maior emoção é quando você salta do avião, que você vai ganhando velocidade, você está no MUV, daquele puta frio na barriga assim. Depois você fica com velocidade constante. Aí é um vento desgraçado que você não consegue nem ver direito as coisas, mesmo com óculos. Você atinge uma velocidade final em torno de 240 km por hora, mais ou menos. Por aí, 240 km por hora. Aí você cai com velocidade constante. Cai com velocidade constante. Cai com velocidade constante. Não é o vídeo que está travando, não, filho. Eu que estou falando várias vezes. Você cai com velocidade constante. O que isso significa? Que você está numa situação de inércia. Nessa situação, a força resultante sobre o paraquedista de peso 700. Sabe o que um aluno grifaria nessa questão? O aluno grifaria o 700. Sabe para que serve o peso 700? Para nada. Ele é um distrator, cara. Ele é um distrator. Ele me pediu a força resultante. E ele está caindo com velocidade constante. Se for para grifar alguma coisa, vai, grifa aí. Fala para mim. O que você está grifando? É para grifar velocidade constante. O peso não serve para nada. Então, com velocidade constante, a força resultante é 0. Letra B de bola, cara. Você viu que doido? Então, questõezinhas aí envolvendo lei da inércia, cara, elas são cretininhas, você tem que tomar cuidado. A nossa primeira aula foi dedicada a ela, cara, a lei da inércia. E se você não tomar cuidado em todo o teste, mesmo com esse monte de exemplo, você continua errando. Então, cuidado. Pintou dúvida? Manda no WhatsApp, velho. Pintou dúvida? Me chama no WhatsApp. Falou? Bora para a segunda aula. Segunda aula a gente vai falar. Então é assim, ó. Inércia, primeira aula. Segunda aula, ação e reação. Para a gente entender as ferramentas da dinâmica. E na terceira aula a gente entra aqui. Tá bom? Falou, povo. Um abração. Até a próxima.